Em primeiro lugar, queria agradecer, né? Agradecer a participação do Rafael. Eu sei que achar espaço na agenda dele é complicado, né? Complicado. O professor sempre muito requisitado, mas pela amizade que a gente tem, né? Conseguir aí uma brecha, um encaixe na agenda dele para trazer aqui para o Revisando. Cara, o maior prazer é ter você aí, né? Como eu também sou professor de informática, dividir o espaço com o Rafael, né? Cara, é sempre uma honra. Já trabalhamos aqui em Curitiba junto, né? Então, acho que nós temos uma parceria bem legal, tá? Meus alunos que já tiveram aula com você também sabem muito bem disso, né? Sempre muito bem recomendado, tá? Mas também não vão ficar elogiando demais, senão ele vai encher a bola dele, né? Rafa, a informática para PF, tá? Cara, eu acho que né, a matéria decisiva para esse concurso, tá? Até porque em outras épocas, né? Claro, fora o último concurso, que já teve um peso forte, mas em outras épocas era sempre a matéria deixada de lado. Né? Então, o cara tem que estudar direito, o cara tem que estudar, né? Pô, policial tem que saber tudo de direito, parece, né? E contabilidade mesmo é uma outra dificuldade, a gente divide o espaço com ela, mas não sei, a informática, pela amplitude dela, não é aquela informática de aplicativo de escritório, não é o que você faz em casa ou no trabalho, né? Pô, é rede, é a parte de segurança e a parte de programação, eu acho que é muito amplo, muito amplo. E aí, curiosamente, o que eu tenho visto é que o pessoal da área de informática, o pessoal, né, que trabalha com a área de informática, ele não pendeu muito para esse lado de, vou fazer concurso. Eu falo porque eu tenho um filho, né, já grande, o Rafael conhece ele, e ele trabalha com desenvolvimento, né? Por que você não faz esse concurso? Concurso não é para mim. Tá bom, né? Tá bom. Então, a gente vê que quem está prestando concurso, o concurseiro realmente, ainda mais na área policial, é o cara que tem uma vocação para isso. Não que ele não possa conhecer informática, não é isso, mas é que muitas vezes não é o dia a dia dele, né? E eu acho que a matéria vai fazer uma diferença legal aí para a prova. Não sei. Qual é a tua visão aí, Rafa? Com certeza, cara. Primeiro é um prazer estar aqui com você. Você sabe a admiração que eu tenho por você, a nossa amizade, e um prazer estar com todo mundo aqui. E, cara, o que eu tenho notado dos alunos é exatamente, primeiro, o foco ainda era muito na PRF, né? E isso, de certa forma, entenda o que eu vou dizer agora, prejudicou a PF. No sentido de prejudicar, no sentido, sim, se fossem dois concursos em épocas bem diferentes, a preparação para a PF seria bem diferente do que está acontecendo nesse momento. E aí, o que eu tenho recebido de muitos alunos? Eu vou para a prova, não vou estudar programação, não vou estudar banco de dados. Meu amigo, mas se você for fugir dessas matérias, você está perdido. Mas cai pouco. O que é o pouco? Porque se a gente for analisar, são 4 questões de uma matéria, 4 questões de outra. É assim que funciona. No 2018, foram 4 questões de programação. 2 de Python, estou falando do cargo de agente, né? 2 de Python, 2 de R. Só que a gente tem que levar em consideração que em 2018 foi a primeira vez que programação entrou. Então, talvez agora eles venham com uma quantidade maior de questões, talvez eles venham pesando um pouco mais, porque na última prova foi bem básico, foi questões de sintaxe praticamente. Agora a gente vai ter que ter um entendimento, o último concurso foi o primeiro, agora dá para apertar um pouco mais. Nós não vamos falar aqui de você virar um programador, mas tem que ter noções, porque qual é a minha proposta agora? Vamos já começar a resolver as questões. Você não pode ir para a sua prova sem saber o que é lista, tupla, dicionário e conjunto. Isso dentro do Python, a chance de aparecer na sua prova é muito grande. São estruturas de dados. Então, lista, tupla, dicionário e conjunto. Vamos começar dividindo em 2 partes. Lista e tupla, nós vamos analisar juntos, depois vamos deixar para analisar dicionário e conjunto um pouquinho mais para frente. Então, vamos começar. Lista e tupla, qual é a grande diferença? As tuplas, elas são imutáveis. Quando você cria uma tupla, você não consegue depois alterar os valores da tupla.
Pessoal, isso é o básico do básico. Você não pode ir para a prova tendo dúvida. Quem é que é imutável? São as listas ou são as tuplas? Lista, uma vez criada, permite você depois adicionar, remover elementos. Tupla, não. Criou a tupla, ela é imutável. Só que tem uma pegadinha que pode aparecer na nossa prova. Eu posso, e nós vamos ver isso aqui, eu posso criar uma tupla e dentro da tupla eu ter uma lista. E aí o que acontece? As tuplas são imutáveis, beleza. Só que se você tem, dentro da tupla, você tem uma lista, você consegue alterar o valor da lista e a tupla continua imutável. Porque, na verdade, o que o Python faz? Que é uma linguagem orientada a objeto. A tupla é um objeto e a lista é criada como outro objeto. Então, eu consigo alterar a lista e, ainda assim, a tupla continuará sendo o quê? Imutável. Beleza? Tranquilo? Para a gente começar a resolver as questões. Como é que se cria lista em Python? Colchetes. Quer criar uma lista? Por exemplo, a variável A recebe uma lista. Como é que se cria? Colchete. E as tuplas? Parênteses, mas com um detalhe. O parêntese ele é opcional. Eu posso criar uma tupla sem o uso dos parênteses. Normalmente, há uma orientação, até para o código ficar mais legível, que se utilize os parênteses. Eu diria que é uma boa prática, porque não é obrigatório. Posso ter uma tupla sendo criada sem o uso dos parênteses, sem nenhum problema. Mas há uma boa prática de, quando for criar tupla, criar fazendo uso de parênteses. Então, listas podem ter valores inseridos, podem ter valores removidos, ou seja, as listas são mutáveis. Como é que se cria listas? Com o uso de colchetes. Já a tupla, primeiro, ela é imutável, criada com o uso de parênteses, embora o parêntese seja opcional. Embora a tupla seja imutável, eu posso ter uma lista dentro da tupla, e aí eu consigo alterar a lista e sem alterar a tupla, ou seja, eu posso alterar a lista e a tupla irá permanecer imutável. Vamos para as questões, porque aí fica mais fácil a gente entender como é que isso vai ser cobrado. Deixa eu compartilhar aqui uma tela. Vamos aqui, já colocou aqui como anfitrião, Márcio? Já coloquei já. Mas aqui não está. Está desabilitado. Opa. Vamos lá. É mesmo, é verdade. Será que eu tornei com anfitrião outra pessoa? Falei, tem uns 3, 4 Rafael aí, uns 3, 4 Fernando, então. Sei que. Agora sim. Deixa eu. Vendo aqui o cara que manda é ele, né? Pronto, todo mundo vendo aí? Ok, aqui sim. Beleza, então vamos lá. Olha a nossa primeira questão aqui, ó. Considere o programa a seguir na linguagem Python. Pessoal, essas questões eu elaborei, porque o CESP não tem, nós não temos histórico desse tipo de questão. Porém, eu tomei muito cuidado, com critério, para elaborar essas questões. Em que sentido? Nós tivemos uma questão dessa muito parecida em 2018, só que a questão que foi cobrado na prova de agente de 2018 foi cobrada em relação à linguagem R. E lá no R nós temos os vetores. Então, assim, é o mesmo perfil de questão que foi cobrado em 2018, só que em 2018 eles cobraram essa ideia na questão de R, eu adaptei para o Python. Então, assim, são questões que não são da banca, mas eu tomei muito cuidado para seguir a mesma linha da banca
que no caso aí é o Sebrasp, para a gente não ficar inventando muito, porque eu vejo muitas vezes, tem aluno que me manda questão de simulado, de coisas desse tipo, então, as questões absurdas, um negócio assim que não vai cair, a não ser que o CESP venha num estilo completamente diferente. Então, acredito nesse nível e nesse perfil de questão que o CESP volte a trabalhar. Tranquilo? Vamos lá. O objeto X, o que ele é? Uma tupla, é uma lista. Isso aqui é lista. Ah, como é que eu sei que é lista? O colchete. Se fosse uma tupla, ou não teria os parênteses, ou estaria com os parênteses. Então, ó, o objeto X é uma tupla. O Y também é uma tupla. E aí eu estou mandando, ó, print X mais Y. Muito cuidado. O que a gente vai ter que entender aqui? Quando você tem duas tuplas, como nós temos agora, X e Y, e eu mandar somar, só que esse mais, ele não será usado, nesse caso, para uma soma. Por quê? Não é duas listas, não, professor? Oi? É duas listas. A primeira ou é dupla? Eu falei dupla, foi? Foi. Oh, desculpa. Não, aqui são duas listas. Eu aqui troquei e não percebi. Por que eu sei que isso aqui são listas? Por conta dos colchetes. Não são duplas. Aqui são duas listas. Ok? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos mandar somar. Mas só que não é a soma. O que vai acontecer aqui? Olha qual é a ideia aqui. É como se eu estivesse pegando 7 mais 3, 10. 7 mais 2, 9. 4 mais 3, 7. Olha o perigo. Se fosse na linguagem R, e aqui dois vetores lá em R, você soma posição 1 com posição 1, posição 2 com posição 2. Esse é o perigo, não pode confundir as linguagens. Aqui não é R, aqui é Python. E qual é o comportamento que o Python tem para esse tipo de questão? Concatenação. Nós vamos concatenar. Nós vamos criar uma nova lista concatenando esses valores. Então, ele vai juntar 7, 7, 4, 3, 2, 3 e virar uma nova lista com esses valores concatenados. Beleza? Vamos fazer um rápido aqui. Márcio, vou compartilhar outra tela. Aí, vamos para a tela do Python. Deixa eu abrir aqui o idle. A gente vai direto no idle. Então, ó, se você está estudando R, muito cuidado para você não confundir as linguagens. Isso aqui não é vetor. Nós não estamos na linguagem R para sair somando índice por índice.